que encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17 a 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17 a 24. Assim diz a palavra do Senhor. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E, quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amados irmãos, uma das ações importantes da vida da igreja é a ação missionária. Ela tem como o ponto que Deus coloca para a sua igreja, que é a famosa frase: ide anunciai o Evangelho. Esta é a missão de todos nós da igreja, desde a liderança como dos membros da igreja, que não deve ocultar essa oportunidade de ser um instrumento de Deus e de obedecer o ide do Senhor Jesus, de proclamar assim as boas novas do Evangelho. Durante 3 anos, o Senhor Jesus teve esse cuidado de não só de caminhar com seus discípulos, mas também ensinar os seus discípulos de como deviam, em regiões diferentes que o Senhor caminhou, de anunciar, de falar da vinda do Senhor, com o objetivo de que era chegada a hora e devia pregar o Evangelho do Reino de Deus. E o Senhor, então, começa a apontar para aquela multidão daquela época, juntamente com seus discípulos, que ele era o Senhor, o Salvador, o Messias prometido. As promessas que foram feitas lá no Velho Testamento, agora se cumpriu na pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Então a igreja de Cristo, ela não pode perder esta missão. Essa tarefa é sua, é minha, é de todos nós, de proclamarmos as boas novas do Evangelho. E assim aconteceu, que quando termina os dias, o período do Senhor Jesus, aqui na terra, pronto para cumprir a missão que ele veio de resgatar, de restaurar, de trazer a igreja de volta à comunhão com Deus, pelo sangue de Cristo, pela obra expiatória de Cristo. Termina essa missão, ele chama os seus discípulos, na sua última oportunidade ali, diz: ficai em Jerusalém, e para que sejais revestidos do
do poder de Deus. Lucas registra isso no capítulo 24. E ali os discípulos aguardaram, então, a palavra que haveria de cumprir, como cumpriu com a descida do Espírito Santo. Deus reveste, então, a sua igreja, do colégio apostólico, com a ação do Espírito Santo. E de tal forma que, antes de Jesus voltar definitivamente, após o terceiro dia, ele aparece aos seus discípulos e diz: sedes minha testemunha, não somente em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A obra está aí. O ide, antes de Jesus ser levado, ser chamado para a obra expiatória, e depois da ressurreição de Cristo, o convite está de novo em pé, chamando a igreja para essa missão, para essa responsabilidade. Então, a missão da igreja é essa, de pregar e anunciar o evangelho da graça do Senhor. Durante, assim, não só na época do primeiro século, com o crescimento da igreja, foi se passando o século, chegou o século da Reforma Protestante, chegou o século XVIII e XIX, nasceu a igreja presbiteriana no Brasil. A igreja, então, veio aqui dos Estados Unidos para o nosso país, e nesse mês é um mês que a igreja está em festa, é uma igreja de missões, lembrando que o primeiro missionário da nossa igreja foi, então, o reverendo Asbel Green Simonton. Agora, essa responsabilidade não ficou para algumas pessoas, como eu disse, mas para toda a igreja. E a igreja, então, não deixou de pregar, não deixou de anunciar. Mas a palavra de Deus mostra que, assim como Deus levantou no passado profetas, Deus levantou reis, levantou pessoas para conduzir, orientar, ensinar o rebanho, a sua igreja, o seu povo. Deus também, além de levantar os apóstolos, Deus deu, por intermédio dos seus discípulos, de preparar a igreja que, na medida ia crescendo, de ter novas lideranças com responsabilidade de cuidar do rebanho do Senhor. E assim Deus, então, constitui no seu ministério da Igreja de Cristo 2 importantes oficialatos registrados na Sagrada Escritura, que é o presbiterato e também o diaconato. No mês de julho, nós tivemos a oportunidade de agradecer a Deus pelo Dia do Diácono. Foi no dia 9 de julho, uma data que a Igreja Presbiteriana registrou pelo o dia especial que se levantou a nossa primeira junta diaconal no Brasil. Então, nós lembramos dessa data e agradecemos pelo ministério do oficialato. No primeiro domingo de agosto, é uma data que se lembra também da vida dos presbíteros, homens que são constituídos por Deus, separados por Deus, homologados pela vontade soberana de Deus, pela Assembleia da Igreja. São pessoas que também o Senhor chama com responsabilidade para pregar, para ensinar, para cuidar, para orientar, pastorear, dar assistência necessária para a Igreja do Senhor caminhar de acordo com as Sagradas Escrituras, com a palavra de Deus. Veja que o apóstolo Paulo, um dado momento, chama um pastor, o pastor Tito, e diz assim: Tito, eu vou te enviar para uma região de Creta. Ali há, naquela região, em várias cidades, várias igrejas. Vou pedir a você que constitui presbíteros para que pastoreia e coloque em ordem a vida das igrejas naquela região de Creta. O apóstolo Paulo vai chamar um outro pastor, por nome de Timóteo, e diz: ó Timóteo, como pastor de Éfeso, você tem a responsabilidade de preparar a igreja, de orientar o rebanho, para que tenham presbíteros que apliquem as suas qualificações de acordo com a palavra de Deus, para que exerça
com ministério, o seu ministério com dignidade. Então, no capítulo 3, da sua primeira carta de Timóteo, Paulo diz a Timóteo, ali está as qualificações, as características que espera do presbítero para cuidar, para pastorear o rebanho de Deus. Irmãos, a igreja, então, tem os seus oficiais. E vai cuidando, pastoreando, administrando a igreja do Senhor. Mas é importante também, em outro momento, antes de tirar lições aqui desse texto, que Paulo, o apóstolo Paulo, ele orienta também aos dois pastores para que tenham cuidado na ordenação de novos oficiais, seja diácono, seja presbítero. E ele, dado o momento, diz, não seja negligente com o dom que há em ti, pela imposição das mãos do concílio. Ou seja, não faça nenhuma eleição que coloque diante do rebanho oficiais neófitos, oficiais que não têm conhecimento, que não têm profundidade com respeito às coisas relacionadas ao reino de Deus. Foi assim que Deus, o Senhor Jesus, disse aos seus discípulos, ficai em Jerusalém, para que sejais revestidos do poder de Deus. Diz o escritor Lucas, no capítulo 24, quem era esse colégio apostólico. E Lucas diz exatamente isso. Está escrito que Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e quem em seu nome pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E aí termina o verso 48, diz assim, vós sois testemunhas destas coisas. Então, não tem sentido a igreja ter um presbítero que ele não reconheça a obra redentora de Cristo Jesus. Não é possível ter um oficial da igreja que não confessa de que foi lavado, transformado, revestido pela graça de Deus. Então, é necessário que haja pessoas qualificadas, então, preparadas para a obra do Senhor. Mas, irmãos, nessa noite, então, especial, do dia do presbítero, é uma responsabilidade que não pesa sobre o conselho da igreja unicamente. Como eu disse na parte, essa missão é da igreja, é de todos nós, mas cabe à liderança da igreja, os presbíteros vocacionados, chamados pelo Senhor, juntamente com a igreja, exerça esse ministério com fidelidade, ou seja, pastoreando o rebanho de Deus. Como nós devemos, então, pastorear o rebanho de Deus? O que Deus espera da sua igreja, conforme o texto que nós lemos aqui. O apóstolo Paulo está fazendo a sua viagem de despedida. Ele está agora retornando da região com o sentido Jerusalém. Um dado momento, ele passa na casa de um homem e, neste lar, alguém disse que ele seria preso, seria açoitado, que seria bom que ele não fosse para lá. Ele diz, em Atos, e diz assim, eu estou pronto para testemunhar por Cristo Jesus, como também estou pronto para morrer por Cristo Jesus. Então, ele desejava ir para Jerusalém, chegar no concílio de Jerusalém, e o seu desejo era ir para a Espanha, para fazer a sua quarta viagem missionária, o que não foi possível. Chegando em Jerusalém, ficou preso. Mas antes dele ir, então, ele chama em Mileto vários presbíteros de várias regiões para que esses homens tomassem conhecimento de algumas coisas importantes, porque não era possível vê-lo outra vez. Talvez era aquela, sem dúvida, como foi a última oportunidade. E ali, então, reúne aquele grande concílio de liderança da igreja para ouvir as últimas palavras do apóstolo Paulo. E essas últimas palavras é de desafio para a liderança dessa igreja, para o corpo do conselho dessa igreja,
do pastor docente, dos presbíteros regentes, mas também tendo o apoio, a motivação e o desafio da igreja caminhar junto com a liderança no desafio da obra do Senhor. Então, nesse texto, o apóstolo apresenta algumas coisas desafiadoras para a liderança da igreja, mas para toda a igreja. Olhando para o texto, então, de Atos 20, nós vamos olhar aqui, irmãos, no verso de número 18 e 19, quando ele diz as seguintes expressões. Quero ler o texto novamente. E quando se encontraram com eles, disse-lhe: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. A primeira coisa que o apóstolo Paulo coloca aqui, mostrando que um grande líder, juntamente com a igreja, é quando nós reconhecemos que necessitamos da nossa vida ser uma vida consagrada ao Senhor. Não tem como fazer a obra do Senhor se nós não estivermos com a nossa vida de santidade a Deus. Deus não pode operar na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, se não houver santidade. E Paulo está dizendo, irmão, os irmãos conhecem muito bem como eu me conduzi perante vocês, perante as igrejas por onde eu passei, a minha vida, o meu ministério, e ele vai no verso então de número 19, diz assim, e eu servi ao Senhor, mas eu servi a Deus não com ostentação, não com orgulho, mas com humildade, colocando sempre na qualidade de servo, de servir uns aos outros. E ele coloca que nesse ministério de servir, custou algumas lágrimas na sua vida. E a gente olhando para a carta de Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 11, ele vai descrever o sofrimento que ele enfrentou desde o momento da sua conversão, desde a sua primeira, segunda e terceira viagem, quantos flagelos ele enfrentou, quantas coisas que marcaram a sua vida, açoite, mas ele sempre pronto para servir ao Senhor, independente das provações e da cilada que sobrevieram à sua vida. Irmãos, quando há consagração na nossa vida, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nada impede de sermos obedientes à palavra de Deus, independente da circunstância. Nós precisamos ter coragem, muitas vezes, diante da nossa adversidade da nossa vida, no dia a dia, quando a pessoa aponta para você ou para mim e diz assim, tu és um cristão, ou você é um crente, e você diz assim, sou, é possível que você leve uma pedra, talvez que você leve um tapa, talvez você leve um xingamento, mas não importa. Paulo diz assim, eu estou servindo ao Senhor, e não importa a circunstância, nos momentos que são difíceis da minha vida, mas eu sirvo aquele que me salvou, que me transformou, aquele que é o Senhor, o Deus ressurreto, o Deus da minha salvação. Essa responsabilidade é da liderança da igreja, mas concomitante com a igreja do Senhor. Veja, servir ao Senhor, servir e fazer com alegria, independente da circunstância. Quando o apóstolo Paulo escreve ao seu servo Timóteo, ele escreve lá no capítulo 1 Timóteo, ele vai dizer algo muito interessante, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, ele diz assim no verso 12, ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo, ou uma vida de santidade, serão perseguidos. Então, irmãos, não podemos pensar que na vida cristã, servir ao Senhor é uma situação só prazerosa. Não. Você jovem, você adolescente, adulto, liderança, estamos aí prontos a sofrer, às vezes, algum momento difícil,
por nós testemunhar o nome do Senhor. Então, a primeira coisa que Deus espera do pastor, do presbítero, do dia do presbítero, docente e regente, o que Deus espera da igreja é uma vida de consagração ao Senhor, ou consagração da sua vida na obra do Senhor. Outra coisa importante também, que o texto nos leva para pastorear o rebanho do Senhor, está no verso seguinte, verso 20, que quero ainda enfatizar, de chamar a igreja a pensar nessa visão missionária. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-lo a ensinar publicamente e também de casa em casa. Veja o ministério da liderança da igreja. É um ministério de proclamação das boas novas do Evangelho. O presbítero não pode ser omisso a esta missão de anunciar o Evangelho da graça do Senhor. Nós, chamados líderes para pastorear o rebanho do Senhor, somos o primeiro a demonstrar esta responsabilidade de falar do Evangelho da graça do Senhor. Agora, na medida que nós proclamamos essa mensagem, a igreja com a liderança caminha em anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Ou seja, não só anunciar, mas também ensinar publicamente ou então em casa, né? Então, às vezes, nós temos oportunidade. Já aconteceu comigo, com certeza, com os presbíteros, então, estamos numa repartição e, de repente, sai um assunto lá. Você sabe que aquele assunto não está correto, porque está dizendo algo que ofende a Deus. E você fala, não é bem assim que você está falando. Mas por quê? Porque não é assim que procede da palavra de Deus. Já vem um crente aqui para querer ensinar alguma coisa. Quer dizer, você pode ser repelido por isso, mas não importa. Você está mostrando publicamente qual é a sã doutrina, qual é a palavra, qual é a mensagem verdadeira, a coragem de você falar isso publicamente, mas também de casa em casa. Você tem a oportunidade de ensinar nos lares de recém-convertidos, que muitas vezes vêm à igreja, recebe a palavra do arrependimento, é confrontado pelo seu pecado, arrependido por isso, e coloque a sua casa em disposição para a liderança da igreja, para ensinar, para discipular, para falar da grandeza do amor de Deus. Essa é a responsabilidade da igreja. Começa pela liderança, mas se estende toda a igreja. No capítulo 5, o texto mostra que, após a libertação dos apóstolos que estavam presos por causa da cura do coxo de nascença, conforme o capítulo 3, capítulo 4 estavam presos, depois foi solto, depois eles estão ali aceitando o desafio de pregar. Foi impedido, foi chamado, você não deve pregar para ninguém. Se pregar, vai ser preso de novo. Pedro responde ao Sinédrio com coragem. Ele estava preso e ele não vacilou. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Foram açoitados e soltos, mas ele diz, importa obedecer a Deus e aos homens. Mas em Atos capítulo 5, verso 42, diz que os apóstolos ensinavam no templo, estavam ali cuidando da igreja no templo e, diz o verso, em casa, falando também da palavra de Deus. Então, a responsabilidade de pastorear o rebanho do Senhor está aí. Em primeiro lugar, irmãos, vida de consagração. A igreja precisa ver nos homens de Deus, eleitos e escolhidos, como os oficiais da igreja, homens santos, homens separados, santificados no Senhor. Sabemos que nós temos as nossas mazelas, né? Nosso pecado, pedimos perdão a Deus, mas buscando sempre a santidade, para sermos modelo e rebanho do Senhor. E em segundo momento, como diz aqui, de pronto para anunciar, ensinar publicamente a palavra do Senhor. Em terceiro momento, é conduzir o rebanho sempre a Deus.
O rebanho não é conduzido para a pessoa do pastor, não é para a pessoa ou para o grupo da liderança da igreja. A igreja é conduzida para a vontade do pastor, a vontade do conselho da igreja. Não, isso é um pecado. A liderança da igreja, ela tem que apontar para Cristo. Nós estamos aqui para levar a igreja a ter um compromisso com Cristo, não é com o segmento da igreja, com o que eu penso, o que a liderança pensa, mas aquilo que a palavra de Deus aponta. Nossa vida cristã é apontada para Cristo Jesus. Foi isso que Paulo disse aqui para os irmãos presbíteros, testificando tanto a judeus como a gregos arrependimento para com Deus. Diz mais o texto, a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a obra é apontada para Cristo. Ele é aquele que transforma, ele é aquele que restaura, é aquele que cura, é aquele que apaga os pecados daquele pecador que confessa com sinceridade no seu coração. Então, a liderança da igreja, ela conduz o rebanho para a palavra de Deus, para o ponto central que é Cristo Jesus. Em nenhum momento você vê na Sagrada Escritura, e principalmente no Novo Testamento, apontando para o líder, mas todos os líderes, todos os oficiais, levam a igreja conduzindo ao rebanho do Senhor, sempre ao rebanho. Então, o compromisso do pastor, o compromisso do presbítero é apontar para o rebanho que deve ser discípulo de Cristo Jesus. Como eu, como você, como todos nós, discípulos de Jesus, pastoreando o rebanho do Senhor. Mas há um outro momento muito interessante aqui que o texto nos leva no verso 24, que é algo extraordinário, maravilhoso, que deve colocar profundamente no seu coração, no meu coração, quando ele coloca aqui que nada mais é importante na sua vida do que pregar o evangelho da graça de Deus. Irmãos, nós podemos ter muitos sonhos, nós podemos ter muitos objetivos na nossa vida pessoal, familiar, entre os familiares, sonho de concretização disso e aquilo, mas não há coisa mais sublime, mais importante na nossa vida, uma vez salvo em Cristo Jesus, de ser um discípulo que produza frutos para a honra e para a glória do nosso Deus. E Paulo está dizendo assim para aqueles líderes, porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça do Senhor. Hoje pela manhã, nós tivemos aqui às 7 horas, nosso momento de intercessão pela igreja. Nós temos todo o primeiro domingo de cada mês, todos os presbíteros, diáconos e seminaristas, nós estamos aqui 7 horas, orando pela sua vida, orando pela sua família, orando pela conversão de novas vidas a Cristo Jesus. A igreja intercedendo. Muitas vezes você está lá tomando seu café gostoso, das 7 horas, 7h30, se preparando para vir à igreja, mas a liderança já estava aqui orando e intercedendo por você. A nossa responsabilidade, irmãos, é essa. E nós queremos que esse momento impactante seja também na vida de cada membro, para que entenda que apesar de tantas coisas maravilhosas que Deus proporciona na sua vida, na questão material, na questão familiar, não há outra coisa tão sublime do que você ser uma atalaia do Senhor, ser uma testemunha viva, de falar da grandeza, dos grandes feitos de Deus que realizou na sua vida, na sua família e na família da fé. Paulo está dizendo assim, olha, o que considero mais importante na minha vida é que eu possa completar
essa carreira e esse ministério que eu recebi do Senhor. De que forma? Aprovado pelo Senhor. E Paulo foi aprovado. Na segunda carta, no capítulo 4, versículo 7 em diante, diz: combati o bom combate. Terminei a minha carreira. Terminei a minha carreira. Agora o que eu espero é a coroa da vida. Não somente esta coroa que já conquistei, não por mim, por os méritos de Cristo Jesus, Ele que me deu esta coroa da vida para mim, porque Ele que me comprou com seu precioso sangue. Mas Ele me coloca nessa condição de agora tomar posse definitivamente dessa coroa com a partida da sua vida. Agora, irmãos, que momento maravilhoso para a igreja poder compreender a grandeza da obra do Senhor e ter uma carreira ministerial como discípulo de Jesus, como presbíteros da igreja, terminando a sua jornada e poder dizer à igreja: este homem, esta mulher, este servo, esta serva, combateu o bom combate. Ela viveu a sua vida cristã, ela demonstrou fidelidade na obra do Senhor. Ela levou sério este ministério. Ele não deixou de servir a Cristo Jesus. Não deixou de anunciar, não deixou de ensinar publicamente as boas novas do Evangelho. Não deixou de conduzir vidas aos pés do Senhor Jesus. E, acima de tudo, eu considero a minha vida mais preciosa, mais importante, é poder terminar, concluir a minha jornada servindo ao Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve aos crentes lá em Gálatas, ele vai dizer algo muito interessante, quero ler aos irmãos aqui, diz Paulo em Gálatas, capítulo 6, ele diz exatamente as seguintes palavras, no verso de número 14, ele diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, nada nesse mundo é mais importante do que estar no centro da vontade de Deus. E se o Senhor me permitir, vou viver muitos anos. Se não, o tempo que Ele me conceder, eu quero combater este bom combate com fidelidade. Meus irmãos, nessa noite, fica esse desafio para todos nós, para os presbíteros desta igreja, que estão aqui representando o conselho, e para toda a igreja. Como pastorear o rebanho de Deus? Havendo entre a liderança e a igreja, nessas características que desafia cada um de nós, de consagrar a nossa vida ao Senhor, de estarmos prontos nessa consagração, de servir ao Senhor, de anunciar, de ensinar, de falar que em Cristo há salvação e fora de Cristo não há salvação. E ter convicção de que a coisa mais preciosa da sua vida, da minha vida, é viver esse evangelho com fidelidade até o último fôlego da nossa vida, para a honra e para a glória do nosso Deus. Que Deus assim abençoe ricamente esta igreja neste dia especial. E convido aos irmãos para que não deixem de orar pelos seus presbíteros da sua igreja. A igreja foi chamada, convocada por Deus para escolher os seus oficiais, mas foi chamada também para estar junto com eles, orando com eles, intercedendo pelas suas famílias, para que sua esposa, seus filhos, sua família seja exemplo e modelo para o rebanho do Senhor. E a igreja com isso cresça em graça, em conhecimento, como diz a palavra de Deus, e o Senhor vai acrescentando aqueles que serão salvos para a honra e para a glória do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.